Aí sim. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Olá a todos também que estão aqui. Estamos em mais uma live do CAESM. Hoje vamos falar de um tema bastante polêmico, né? De certo modo, vem sendo discutido aí, que é a uberização nas relações de trabalho. E eu trago aqui a, uma especialista em direito do trabalho, tanto material quanto processual, e ela também é juíza da 18ª região, né, do TRT, da Tribunal do Trabalho. E também ela é a secretária-geral da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Com vocês, passo a palavra para a juíza Dânia Carboneira. Boa noite, pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para falar sobre a uberização nas relações de trabalho. É um tema bastante atual e bastante discutido. Para a gente também fugir um pouquinho da pandemia, que agora a gente só se fala em pandemia. Então, vamos tratar sobre uma coisa um pouco diferente, mas não, que também é bastante atual. Bom, começando. Não tem como eu falar de uberização e eu trazer alguns conceitos mais básicos do direito do trabalho. O que é a relação de emprego e o que é uma relação de autônomo? Os artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, da CLT, eles trazem a definição de empregador e de empregado. E partindo desses dois artigos, o que eu posso definir como sendo empregado? Quais são os requisitos para eu definir um empregado? O trabalho por pessoa física, a pessoalidade, ou seja, o trabalhador não pode se fazer substituir naquela função, a onerosidade, ou seja, pagamento de salário, remuneração, a não eventualidade da prestação de serviços e a subordinação jurídica. Então, esses 5 requisitos caracterizam uma relação de emprego. Qual é a diferença para o trabalhador autônomo? A diferença primordial do trabalho com vínculo de emprego para o trabalhador autônomo é a ausência de subordinação jurídica. O autônomo não teria essa subordinação jurídica no conceito jurídico do termo. Não obedece ordens, não tem um patrão, a grosso modo. Feita essa distinção de trabalhador autônomo e trabalhador com vínculo de emprego, existe também uma figura que tem sido falada no na nossa doutrina, mas ela não tem uma regulamentação no direito brasileiro, que é a figura do parasubordinado. O que é esse parasubordinado? A doutrina italiana traz para a gente que ele seria caracterizado por um trinômio de colaboração, coordenação e continuidade. O parasubordinado, ele estaria numa relação intermediária entre autônomo e empregado com vínculo de emprego. Ou seja, ele tem uma certa autonomia, ele não tem a subordinação jurídica de obedecer ordens, enfim, mas ele tem uma dependência econômica do tomador dos serviços. Então, ele está no meio termo. Como eu falei antes, essa figura do parasubordinado não está regulamentada no nosso ordenamento. A doutrina italiana é que traz essa noção. Então, com a quarta, que a doutrina tem chamado de quarta revolução industrial, o que seria essa quarta revolução industrial? O trabalho por plataformas, essa onda de uma revolução tecnológica, o chamado crowdwork, que seria a empresa tem uma plataforma na internet que junto com aqueles colaboradores que têm necessidade que querem prestar algum tipo de serviço, a plataforma coloca o que está sendo necessário e essas pessoas prestam aquele serviço de onde estiverem, na forma que quiserem e no horário que quiserem. Então, isso é uma figura nova que surge com essa quarta revolução industrial
e que traz que vem com essa revolução tecnológica. E o principal desse fenômeno é esse trabalho por plataformas, que vem, então, o fenômeno da uberização, que é chamado assim porque a pioneira nessa seara foi a Uber, com o aplicativo de transportes. Hoje a gente tem o Uber Eats também para comer, tem o iFood, tem o Airbnb. Então, hoje temos inúmeras plataformas que prestam algum tipo de serviço. Mas começou com a Uber. E é ela que traz essa grande discussão para a gente. Como enquadrar esses trabalhadores, esses motoristas. Eu vou tratar, para facilitar, eu vou falar em Uber e motoristas, mas fazendo aquela ressalva de que valeria para todos os trabalhadores de plataformas digitais, enfim, né? Até os entregadores de comida. Isso, exatamente. Para facilitar, só para não ficar difícil de entender. Tá, então estabelecido que eu tenho um empregado com vínculo, um autônomo, um parasubordinado, que ainda não tem uma regulamentação no nosso ordenamento, muitos entendem que esses trabalhadores da Uber, esses motoristas, eles estariam nessa situação de parasubordinado. Então eu vou ter argumentos que entendem que deve ser reconhecido que esses motoristas da Uber são, sim, empregados da Uber, e eu vou ter argumentos no sentido contrário, de que eles não são empregados. O que eu tenho como argumento de que se tratam, sim, de empregados? Primeiro, porque eles teria a subordinação estrutural, ou seja, eles estão enquadrados no objeto, na prestação de serviços daquela empresa, no objeto. A Uber, tanto no Brasil quanto fora, tem a tese de defesa deles seria de que eles apenas fornecem uma plataforma de tecnologia. Só que aqueles que entendem que que haveria um vínculo, referem o quê? Que não é apenas uma plataforma tecnológica. Porque se fosse apenas uma plataforma tecnológica, ela venderia o aplicativo por um preço fixo e quem compraria aquele aplicativo usaria o aplicativo como bem entender. E não, a Uber, na verdade, o ganho dela é pelas corridas, é pelo transporte. Então, o lucro dela vem do transporte. Isso é um dos fundamentos para que algumas decisões têm entendido, inclusive no direito comparado, em outros países que têm entendido como reconhecer um vínculo de emprego como sendo um empregado de fato da Uber. O que mais? Outra questão que se trata... Eu vou tentar, assim, trazer os argumentos de um lado e de outro, mas, assim, com aquela coisa que a gente tem que ser analisado o caso concreto. No caso, assim, quando chega um processo, você analisa no caso concreto, que de fato foi provado por uma parte e por outra, enfim. Mas, assim, eu trago os dois pontos, os dois lados, e aí cada um tira suas próprias conclusões do que entende ser a relação de trabalho da Uber, da uberização. Ok, então, ponto... acho que seria ótimo fazer essa relação de pontos positivos de um lado, do outro. Isso! E a hora que você quiser me interromper, que eu estiver falando muito rápido, você me fala, porque às vezes a pessoa perde o tom em italiana. Ótimo. Então tá, vamos lá. Outro ponto que existe para se entender como um vínculo de emprego, a questão da uberização, seria que o motorista ele não tem poder de negociação. As regras são impostas pela Uber e a única coisa que o motorista pode fazer é me credencio ou não me credencio. Seria o único... como é que eu posso dizer agora, esqueci a palavra? O único poder de escolha... o único poder de escolha do motorista seria ou eu me credencio ou eu não me credencio.
Então, o resto tudo seriam regras impostas pela Uber. Ele não teria ingerência para decidir ou definir alguma coisa sobre isso. Seria tipo um contrato de adesão? Isso, mais ou menos isso. Seria quase que um contrato de adesão. Se você se credencia, você aceita essas regras ou não. Ou você não se credencia, na verdade, né? Outro ponto de quem é favorável à relação de emprego seria que existe sim uma subordinação do motorista à Uber, que é aquele requisito que diferencia o autônomo do empregado com vínculo. Existiria essa subordinação do motorista com a Uber, porque apesar de não ter um controle direto da prestação de trabalho, haveria um controle indireto feito pelos clientes da Uber, no momento que cada cliente avalia a corrida. Então, isso geraria um controle da atividade pela Uber e poderia ser enquadrado como uma subordinação do motorista. E aí, daí diz, mas é feito... para fundamentar essa ideia, tem o artigo 6º da CLT, que fala o quê? Que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais. Então, o controle ele não precisa mais ser naquela técnica antiga de que está presente, acompanhando o trabalho daquele trabalhador. Não, o controle ele pode ser feito à distância. Assim como quando a gente fala do artigo 62 do trabalho externo, que pode ter um controle, sim, de jornada, a menos que seja inviável que vai aplicar. A inviável o controle de jornada é que você vai aplicar o artigo 62, que vai considerar trabalhador externo. Do contrário, se você fizer acompanhamento por celular, por GPS, por planilhas, indicação de horário de atendimento dos clientes, tudo isso é um controle, mesmo que o empregador não esteja lá de olho no trabalho. Então, haveria esse fundamento jurídico para o controle, para o controle da prestação de serviços desse motorista. É mais, vamos lá. Existe o Ministério Público do Trabalho também já emitiu um parecer pelo reconhecimento da relação de emprego dos motoristas com a Uber. E ele traz nesse parecer ele salienta o teor da Declaração de Filadélfia, da OIT, que fala que o trabalho humano não pode ser considerado um mero serviço, ele não pode ser coisificado. Então, para se evitar a precarização e a precarização das relações de trabalho, haveria necessidade, sim, de reconhecer o vínculo empregatício. E aí ele traz também nesse parecer, o Ministério Público, que os trabalhadores não seguem mais ordens, mas eles seguem regras, e que isso também enquadraria como uma subordinação de motoristas com a Uber ou de trabalhadores com qualquer plataforma digital que a gente quiser colocar nessa situação. Agora vamos para os argumentos pela ausência de vínculo. Vamos lá. O principal argumento jurídico seria o artigo 442B da CLT, que foi trazido pela reforma trabalhista, em que ele fala que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Então, esse seria um dos pontos que afastaria a ideia de vínculo de emprego envolvendo trabalhadores e plataformas digitais. O segundo ponto, e talvez o principal, seria a ausência de subordinação. Por quê? Não existiria, o trabalhador, o motorista, enfim, ele tem total autonomia com relação à rotina dele de trabalho, ao horário dele de trabalho, aos
a quantos clientes ele atenderia num dia, ao local de atuação, ao local em que ele atuaria. Então, isso demonstraria para essa corrente que não há um vínculo de emprego, que ele tem autonomia, que não há uma subordinação jurídica e que, portanto, não tem como se qualificar como empregado com vínculo. E outra questão interessante é a questão do valor. Eu pesquisei no site da Uber, até 2019, a Uber ficava com 20% a 25% dos valores recebidos nas viagens, né? Em 2020 ocorreu uma mudança e esse percentual passou a ser de 1% a 40%, e eles trazem lá uma tabela que varia conforme a viagem, se ela demorar mais pelo trânsito ou não, enfim. Há uma série de variantes. O fato de ser um percentual alto denota para essa corrente, denota que, na verdade, seria um contrato de parceria, que, na verdade, que haveria uma parceria entre o motorista e a Uber. Porque não há como se pagar 80% dos serviços e se considerar que é um empregado. Porque como que eu vou pagar 80% e depois eu ainda teria que fazer todo o recolhimento de contribuições, de encargos que geram um contrato de trabalho? Então, esse que é aquela questão também que a gente fala muito em salões de beleza, que o profissional faz um contrato de parceria com o salão, ele abre a agenda dele o dia que ele quer, a hora que ele quer, se ele quer tirar férias, se ele quer ficar um mês sem trabalhar, ele fica, enfim. E ele paga 30% dos serviços do que o cliente pagou por serviços que ele prestou, ele paga 30% para o salão, que seriam para despesas gerais, né? Então, daria para fazer esse link numa relação já conhecida pela gente. Que mais? Em 2018 veio a Lei 13.640, e que ela traz um conceito legal para esse transporte feito por aplicativo. E além dela trazer esse conceito, ela estabelece também que quem vai regulamentar esse transporte vão ser os municípios do Distrito Federal, quem tem a competência para regulamentar. E daí, nessa história de regulamentar, ela traz algumas diretrizes, e uma das diretrizes trazidas por essa lei é a exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual no INSS. E o que a lei 8.213 de 91 traz sobre contribuinte individual, que é um autônomo. Então, essa lei, ela vem para qualificar o transporte por aplicativos e traz uma definição para isso e traz uma diretriz de que ele vai ser um contribuinte individual. Então, indiretamente, ela está dizendo que ele é um autônomo por essa lei. Então, isso seria mais um dos argumentos jurídicos para aqueles que não entendem haver um vínculo de emprego. O que nós temos de decisões judiciais no momento sobre o tema? A questão da Uber já chegou ao STF por meio de um recurso extraordinário, mas não numa questão trabalhista. Foi por uma questão de que o município de São Paulo criou, a Câmara Municipal, né, na verdade, editou uma lei em São Paulo que proibiu o transporte por aplicativos na cidade. Desculpe. O TJ declarou a inconstitucionalidade dessa lei e a Câmara recorreu para o STF. Então, chegou por meio de um recurso extraordinário, chegou a questão do STF, não foi decidido ainda, mas o relator, que é o Barroso, só esclareceu de que a análise do STF se limitaria apenas a
verificar se essa proibição do transporte individual remunerado de passageiros se conforma ou não com o princípio da livre iniciativa e se não afronta os princípios da proteção ao consumidor e de repressão à concorrência abusiva e desleal. Então, por enquanto, nessa seara, em razão dessa lei municipal de São Paulo, apenas isso foi discutido no STF. O que mais que eu tenho sobre isso? Sobre a Uber. O TJ do Rio Grande do Sul decidiu um processo, se eu não me engano, de 2018, a decisão, numa questão de pensão alimentícia, decidiu que a renda recebida pelo motorista da Uber não pode incidir o percentual da pensão alimentícia. Então, porque não configuraria salário, porque não pressupõe vínculo de emprego. Então, o TJ já deu a nuance de que não se trata de salário, não é vínculo de emprego, eu não posso estabelecer um percentual sobre essa renda para fins de pensão alimentícia. Decisões reconhecendo o vínculo e não reconhecendo existem tanto no primeiro grau quanto no segundo grau da Justiça do Trabalho. Aqueles que entendem pelo vínculo trazem aquela ideia de que o trabalho não é mercadoria, que não é possível a precarização, que existe sim uma subordinação. E aqueles que entendem que não existe subordinação, o motorista tem autonomia, enfim. STJ... Você acha que precisa de uma lei para pacificar tudo isso? Então, eu acho que o caso e por isso eu trouxe a informação do para-subordinado, eu fiz a distinção inicial, talvez eu não tenha feito o link, mas eu acho que o caso do motorista da Uber seria, sim, enquadrado como um para-subordinado, porque ele tem uma certa autonomia, mas ele tem uma dependência econômica no momento que nós estamos tratando aqui de verba alimentar, de que ele depende, para a sobrevivência dele, ele depende daquela remuneração. O que acontece é que, no início, quando a Uber começou, talvez você possa ter você lembra e tal, eu conversava muito com os motoristas, até pela minha função, para perguntar e questionar, mas a maioria, no começo, quando surgiu o aplicativo, a maioria era o quê? Era um complemento de renda. Eles tinham outro salário, eles tinham um emprego fixo, e nas horas vagas... no horário que não estavam trabalhando naquele emprego fixo, faziam corridas pela Uber. Então, era um complemento de renda. Depois, o que começou a acontecer, ou muitos largaram, isso eu até ouvi alguns relatos, muitos largaram o emprego fixo porque acabava sendo mais rentável ficar na Uber, em tempo integral, digamos assim, ou muitos ficaram desempregados e acabou restando apenas essa opção de Uber. Então, assim, existe uma dependência econômica, existe, mas ele tem uma autonomia. Ele pode não abrir o aplicativo, não sei como é que funciona exatamente, mas não conectar o aplicativo num dia e não trabalhar. Mas acaba que ele quer ganhar mais e ele vai querer trabalhar mais e... Bom, isso é um fato. Mas ele tem essa autonomia de não trabalhar. Se ele precisa trabalhar mais, essa é outra situação. É uma questão social, enfim, mas que ele possui uma autonomia, possui. Então, no meu entendimento, teria que ter uma regulamentação para essas pessoas para-subordinadas, para esse trabalhador para-subordinado, ter, então, de repente, uma garantia maior, porque autônomo não tem nenhuma, mas, ao mesmo tempo, ele não se equipara, não seria um empregado stricto sensu, né? Naquele conceito clássico dos artigos 2º e 3º da CLT. Então, no meu entendimento, faltaria uma regulamentação. O quê? Acho que, assim, no meu entendimento, faltaria essa regulamentação. Porque ele
é diferenciado. Eu não consigo enquadrar ele nem como um empregado de vínculo, carteira de trabalho assinada, nem como um autônomo, se for analisar exatamente. Porque ele tem essa dependência econômica da Uber, né, no caso. E agora, recentemente, em fevereiro, veio uma decisão do TST no sentido de não reconhecer o vínculo. Por aqueles argumentos que eu citei anteriormente. A ausência de subordinação jurídica, porque ele tem autonomia na rotina dele, e a questão do percentual, que não tinha como caracterizar uma relação de emprego, tendo que o motorista recebe um percentual alto do valor da prestação de serviços. E aí um argumento que eu achei muito interessante utilizado na decisão foi que, sim, o motorista ele é avaliado pelos clientes, mas os clientes também são avaliados pelo motorista. Então, isso demonstraria que é um feedback para ver a prestação de serviços, mas não uma subordinação jurídica, não um controle da atividade, do trabalho. É para garantir a qualidade da prestação de serviço, a qualidade do serviço prestados. Então, a gente também está sendo avaliado, né? Exatamente, a gente está sendo avaliado. Eu, inclusive, descobri um dia que, como eu andava sempre de mala, porque eu viajo muito, eu era mal avaliada, porque eles tinham que carregar minha mala, eu pedia para eles carregar para mim. Aí eu descobri que agora a gentileza de carregar a mala virou pontuação baixa na Uber. Então, e estavam evitando as minhas solicitações. Mas tudo bem. Então, existe, por um feedback. É isso que a decisão do TST traz na fundamentação, de que não poderia entender que há subordinação jurídica só por esse fato, só pela avaliação que existe dos clientes, porque se trataria apenas de um feedback, já que os próprios motoristas também avaliam os clientes. E aí, agora, recentemente, aí nós vamos dar aquela pincelada na pandemia que está rolando. Só comentar. Já teve alguma decisão aqui em Goiás sobre o tema? Posso até aproveitar e dizer se você também já chegou a pegar um caso assim. Não, eu não. Eu não peguei, não. E eu te confesso que eu não vi no Tribunal de Goiás, não. Eu vi em Minas que tiveram decisões, em São Paulo, mas Goiás eu não vi se já teve de algum colega alguma decisão referente à natureza jurídica da relação da Uber. E agora, então, recentemente, agora início desse mês, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública pedindo liminarmente que o iFood, que é uma plataforma digital, garantisse o salário mínimo aos entregadores em grupo de risco ou suspeita de contaminação pelo Covid-19, fornecesse álcool gel aos entregadores e providenciasse capacetes, uniformes e espaços para a higienização desses trabalhadores. Isso foi deferida, essa liminar, no dia 5 de abril, nesse mês agora. Mas no dia seguinte, essa liminar já foi cassada pelo TRT da 2ª Região, isso foi em São Paulo, então. Essa liminar foi cassada pelo TRT da 2ª Região por entender que os colaboradores, que é como eles chamam, essas plataformas digitais chamam os trabalhadores, eles chamam de colaboradores. Que, por entender, o TRT2 entendeu que esses colaboradores do iFood, eles podem ou não fazer uso da ferramenta. Então, assim, eles não são obrigados a estar prestando serviços, né? Então, ele pode desabilitar o aplicativo e não trabalhar naquele dia, se ele é grupo de risco ou se ele quer evitar o contágio, enfim, né? Ficar mais suscetível a contágio. Então, o TRT agora, assim, entendeu dessa forma. Se eu fosse do grupo de risco, por exemplo, eu poderia, se eu ver essa decisão, então vou entrar no iFood, que eu vou ganhar álcool gel, vou ganhar já um uniformezinho. É meio complicado isso.
É porque nós estamos no Brasil, né? Daí é muito complicado, porque assim, parece que tudo, o brasileiro às vezes dá um jeitinho, né? Tipo, por Ou exemplo, se eu já agora. sou entregador, eu uso da má fé e falar, não, olha, eu tô com um grupo de risco, eu tô com problema, tenho problema, tenho asma. Aí eu, sei lá, invento lá um comprovante lá do médico, um atestado, né? É, Abre brecha para é, isso. abre brecha. Assim como esse auxílio emergencial do governo. Então, assim, vai ter gente que nunca fez nada e que vai pedir o. Ih, acho que travou. Ixi, será que caiu a conexão? Voltei. Ah, bom. Tá me ouvindo? Tá, agora tá E, normal. então, como eu estava dizendo, então é difícil, sim, porque sempre vai ter alguma brecha para alguém de má fé fazer coisa errada, né? Não adianta. Então, assim, aí como que fica a situação desses trabalhadores agora com a pandemia, com o Covid? Enfim, como é que fica? Quem que vai dar suporte para eles? São autônomos? Se são autônomos, não existe suporte. A iFood não tem que dar suporte, o Uber não tem, eles não têm a obrigação de dar esse suporte, né? Sendo considerados como autônomo. Se fossem empregados, sim. Aí teria a obrigação de dar algum suporte, de garantir condições de higiene, enfim, de forma a evitar contágio ou preservar a saúde desses trabalhadores, né? Então, teve uma pergunta esses dias nesse sentido, me fizeram, mas quem que cuida, né? Quem é que vai controlar? Não tem, são considerados autônomos, não tem como se atribuir à plataforma digital esse ônus. Então, talvez por isso seja mais importante, não só por isso, mas esse é mais um dos fatores que a gente vê e que fica nesse limbo, que seria interessante, então, uma regulamentação. Então, estabelecer exatamente o que você pode dizer como o que um para-subordinado, que é como eu entendo que seria, o que um para-subordinado tem direito ou não, o que a empresa, a plataforma digital tem que prestar ou não. E aí a gente vai agora para o direito comparado. Portugal, por exemplo, tem um conceito de empregado muito parecido com o nosso, muito semelhante ao nosso. E por isso, a maioria das decisões, pelo que eu vi lá, são no sentido de não reconhecer o vínculo, como aqui no Brasil, como o TST entendeu agora nessa decisão recente que eu mencionei. Agora, por exemplo, Estados Unidos, no estado da Califórnia, já reconheceu o vínculo da Uber. Inglaterra também tem decisão nesse Ih, deu uma ideia num processo que surgiu lá com a Uber, deu a entender que não vai acolher essa tese da Uber de que se apenas fornece uma plataforma digital e que, portanto, não tem responsabilidade nenhuma quanto aos deu trabalhadores. uma travadinha aqui. Isso foi onde? Esse último agora que você falou? Esse último na União Europeia, uma decisão da União Ah, Europeia. Ela não disse, a corte de lá não falou expressamente se é vínculo ou não é vínculo, mas ela fundamentou no sentido de que essa tese da Uber, de que eu apenas forneço uma plataforma digital e eu não tenho nenhuma responsabilidade com esses trabalhadores, não seria possível aplicar, não seria o caso. E aí, outro dado interessante no direito no mundo afora aí, Nova York, por exemplo, o estado de Nova York estabeleceu um salário mínimo aos motoristas da Uber. Ou seja, obrigou a Uber a pagar um salário mínimo para os seus motoristas. E a Uber já se manifestou no sentido, ok, vou pagar, mas vai aumentar a tarifa. e lá o salário mínimo Então, deles é diferente, né? É por hora, né? Não sei se aí dá para flexibilizar, né? pois então, estabeleceu pelo menos um padrão, né? Um mínimo. Eu não sei como funciona essa questão, como haveria esse controle ou não. Outro caso também que acho que eu ouvi dizer é da Colômbia, que aí a Uber acabou saindo de lá.
por conta disso, dessas Ó, regulamentações. eu não sabia dessa. É bom que a gente É. troca essas informações. E Mas, aí tem esse enfim, problema, porque se regulamenta, eles saem. Aí se sai, o cara que pelo menos estava tentando um emprego lá, estava trabalhando, estava conseguindo alguma renda, ele perde isso, né? é isso que Ele eu não queria. se dá muitos direitos, mas a empresa abandona, porque é muito É, cargo para fazer. era essa ideia que eu queria trazer agora, que assim, fazer essa reflexão, na verdade. Hoje no Brasil são mais de 500 mil motoristas da Uber no Brasil. Se nós estabelecermos que existe um vínculo de emprego da Uber com o motorista, existe sim um vínculo de emprego, eles vão receber menos e provavelmente vai diminuir o número. Não vão ter 500 mil contratados, não vai gerar 500 mil empregos. Então, e aí essas pessoas que não vão se encaixar nesses empregos gerados. Então, assim, é essa a ideia que a gente tem que ter, fazer uma avaliação até que ponto... E eu não estou falando de precarização do trabalho, né? E sim, existe uma precarização, acontece situações de precarização, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o motorista ele tem uma certa autonomia, ele recebe mais do que se ele fosse empregado, um motorista empregado. Tanto que, por isso que eu falei do início. No início era um complemento de renda, de repente eles começaram a largar o emprego fixo para ser só motorista. Por quê? Porque rendia mais. Porque daí não tem todos os encargos que gera. Os encargos trabalhistas que geram. Então, até que ponto vale a pena você declarar um vínculo e você gerar um... Porque aí pode acontecer como você disse na Colômbia. Então a Uber não trabalha mais no Brasil. Não tem condição. Então é essa reflexão que tem que ser feita. Não estou querendo convencer ninguém do meu ponto de vista, mas assim, é essa análise que tem que ser feita. E a função social, e o emprego, e a sobrevivência dessas pessoas. São mais de 500 mil motoristas de Uber no Brasil. Vão ter 500 mil empregados, postos de trabalho, de emprego, se for reconhecido um vínculo? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu vi até num dos artigos que eu li sobre a uberização, falava que um motorista que ganha em média R$6.000 por mês, o rendimento que ele tem, né? A renda dele de R$6.000 recebendo na Uber. Se ele for empregado, a Uber vai ter que pagar os 6 e mais 4 mil só de encargo. Seria em torno de 10 mil e pouco. Vai ser vantajoso para a Uber? Assim, vamos trabalhar com a realidade, né? Nós estamos num sistema capitalista. A Uber vai ter interesse nisso? Não vai. Não. Vai deixar o Brasil. Então, assim, daí volta para os taxistas, que é a grande briga, né? Os taxistas, eu acho que brigam. Mas por que surgiu a Uber? Não era porque prestava um serviço de má qualidade? Goiânia, tem gente que está nos vendo que provavelmente não é de Goiânia, mas Goiânia, por exemplo, não se tinha táxi na rua. Quando eu cheguei em Goiânia, 5 anos atrás, não tinha táxi. Eu tinha que morrer chacoalhando a mão para aparecer um táxi, porque não tinha. Então, Hoje assim, agora você vai lá no aeroporto, vai ter uma fila enorme daqueles taxistas do aeroporto. tipo assim, sabe? Tá? E agora, como tem uma concorrência de Uber, de 99 e Cabify, não sei se já chegou em Goiânia ou não, mas acho que não. que tem essas plataformas digitais, aí hoje está brotando taxista de tudo que é lado, né? Porque também... Não, Então, né? Acho que eles estão se convertendo agora pro Uber, né? Acho que também, para eles é também. muito vantajoso. Também. Então, assim, essa reflexão que tem que ser feita. Até que ponto vale a pena você estabelecer que é um vínculo de emprego ou não nessas relações de plataformas digitais? Acho que eu vou partir para as perguntas, então, né? Fica à vontade, Vitor, pode me falar. Não sei se vamos ver se eu consigo responder, né? Porque também... Pessoal, tem alguma pergunta aí para mandar? Vamos ver aqui. Vamos ver. O Jonatas perguntou se daria para fundamentar decisões aqui no Brasil
com decisões. É o direito comparado, Jonatas. É possível, sim, você fundamentar com experiências de outros países. Até hoje não tem, né, juiz que fundamentou a decisão baseado nessa para subordinado, né? Não vi, mas assim, eu também não vi todas as decisões, né, Vitor? Eu vi algumas decisões pontuais de primeiro grau e segundo grau e vi essa decisão do TST, que é recente e que aí meio que põe uma pá de cal no assunto, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar alguma coisa aqui. Mas você pode ir me fazendo perguntas eventuais. O Rafael Pisolato perguntou se o TJ tem competência para julgar esses casos. Então, a decisão que eu falei ali do TJ, que é aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul eu digo porque eu estou no Rio Grande do Sul, apesar de trabalhar em Goiás, porque eu sou daqui. Mas essa decisão do TJ foi referente à pensão alimentícia, só para deixar bem claro. Então, tem competência sim. Agora, questões de trabalho, envolvendo relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Sim. E teve uma decisão que eu acho que eu não mencionei, do STJ, no sentido de estabelecendo a competência da Justiça Federal para a questão de indenização de um motorista que teve o aplicativo cancelado, que foi bloqueado no aplicativo pela Uber. Então, ele entrou com um pedido de indenização contra a Uber em função desse cancelamento unilateral. E o STJ se manifestou no sentido de que a competência é da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho, porque senão não seria uma relação de trabalho, e sim uma relação de natureza civil. Sim. A Valéria pergunta: como fica essa relação sob a perspectiva da lei de terceirização? Então, a terceirização agora pode, na atividade fim, pode tudo, né? Então, assim, não seria o caso de reconhecer, seria possível a terceirização, mesmo considerando, então, que a Uber não fornece uma plataforma digital, mas sim serviços de transporte individual, seria possível essa terceirização. Eu não entendi exatamente a questão dela, mas atualmente a terceirização é possível tanto na atividade fim como na atividade meio, que antes era proibido na atividade fim, né? Valéria, se quiser mandar a pergunta, mandar de um outro jeito, não tem problema. Aqui, ó, a Ana, minha amiga que me deu umas dicas sobre o direito de Portugal, sobre o direito comparado à situação em Portugal. Ela está mencionando, que é interessante, ó, que em Portugal os motoristas são proibidos de avaliar o passageiro. Então, estão lá, então eu não vou poder usar esse argumento, que eles são avaliados, mas que eles também avaliam. Eu ia comentar um caso agora, lembrei. Eu fui no Chile ano retrasado e eu pedi ao Uber, lá funcionava. Só que eu não sei, acho que não podia pagar pro cara lá, não podia pegar o dinheiro, não podia pagar para não parar, eles iam proibir. Eu não sei se tipo tá proibido no Chile, mas eles ainda funcionam. Era muito bizarro. Eu tinha que dar o dinheiro pro motorista escondido, como se fosse algo ilegal. Teve uma época, ali pelo menos em Goiânia, como estava tendo muita briga de taxista com motorista de Uber, que eles tinham que manter o celular escondido, né? Quando eles chegavam no aeroporto, alguma coisa assim, que você chamava, eles escondiam o celular, porque senão os caras vinham e quebravam o carro, essas coisas doidas aí que fazem. Mas essa do Chile eu não sei como é que tá funcionando lá não, Vitor. Eu não lembrei se o cara falou que era polícia. Tipo, se a polícia visse, eles iam multar o cara, uma coisa assim. E era pelo aplicativo que você chamava? Pelo aplicativo, eu usei o aplicativo. Eles têm até um modo lá que são carros maiores para família até. Que eu não vi aqui em Goiânia. E aí eu ia pagar, o cara não deixou. Tive que pagar assim, passando por baixo, assim, foi estranho. Como se estivesse comprando drogas. Isso! Foi estranho. Pois eu vou dar uma pesquisada, hein? E outra coisa que eu lembrei agora
eu vou lembrando, né, a doida aqui. Da decisão do TST, um dos argumentos também que o TST utilizou na decisão é que o motorista, ele é tão autônomo que ele pode escolher o aplicativo mais conveniente para ele. E isso é muito comum hoje. O motorista da Uber não é só da Uber, é da Uber, da 99, da Cabify, de qualquer outro aplicativo de transporte. E na hora ele escolhe. Eu até conversei com alguns em São Paulo, que São Paulo tem Cabify, em Goiânia não tem. Acho eu que não tem. Não tinha, tem pouco. Não, acho que não. Não, né? São Paulo tem. Eu até conversei com alguns motoristas nas vezes que eu fui a São Paulo, e eles falavam, a 99 paga um percentual, parece que um pouco maior, ela cobra menos do cliente, mas ela paga um percentual maior. A Cabify parece que é um percentual menor, eu sei que assim, eles acabam optando na hora o que é mais conveniente, enfim, né? E se é conveniente aquele cliente que apareceu, enfim. Então, até isso também foi um dos argumentos da decisão do TST, essa autonomia por parte dos motoristas. Deixa eu só comentar aqui, a Valéria falou, abordar a relação com a lei de terceirização e a relação dos motoristas com a Uber. Ela comentou isso sobre a pergunta da relação desse vínculo com a lei de terceirização. Pois é, mas a terceirização... Se a Uber pode justificar essa relação de trabalho sobre a perspectiva da terceirização. Mas a terceirização pressupõe uma terceira parte, né? Tipo, eles seriam, talvez o motorista é um terceirizado da Uber para oferecer o serviço. Teria uma outra empresa, né? Uma outra pessoa jurídica intermediando. Não, mas tipo, o Uber seria acho que eu acho que ela tá dizendo assim, acho que a relação seria do Uber com o passageiro e o motorista seria o terceirizado, talvez. Mas aí acho que aí teria que ter um... Você vai fazer uma relação com os clientes daí? Vai estabelecer algum tipo de relação com os clientes? Eu acho inviável, né? Salvo o melhor juízo, mas eu acho inviável. Quantos clientes um motorista atende? Você vai fazer uma relação com cada um deles? Ele é só consumidor, né? Não existe uma relação. E ele nem escolhe, né? O cliente nem escolhe o motorista, né? É o aplicativo que escolhe. Eu tô vendo aqui a Ana Evangelista também está comentando, isso evita a discriminação lá em Portugal, né? Uma vez que muitos motoristas aqui avaliam negativamente homossexuais, imigrantes. Olha aí, ó. Um viés que a gente nem tinha pensado aqui, nem tinha tratado sobre isso, né? Dessa possibilidade da discriminação. E eu, por exemplo, estou sendo discriminada porque eu ando sempre de mala, então... Mas falando sério mesmo, a gente não tinha analisado sobre esse viés, então evita esse tipo de coisa. Ela está dizendo aqui que todo o serviço é regulamentado, necessita de alvará, licença para transporte, curso para transportador, todo o serviço é fiscalizado. Inclusive tem até impostos sobre o serviço. Então, essa lei que veio regulamentar o transporte individual por aplicativo, dentre essas diretrizes, além daquela diretriz que eu falei de estabelecer o motorista como um contribuinte individual, ela traz a necessidade também de contratação de seguro, né, contra acidentes. Então, traz uma diretriz a respeito dessa prestação de serviços. Você está cronometrando, por acaso? Porque eu acho que... Eu estou preocupado que o Instagram ele tem um limite de 1 hora, né? Sim. Aqui já está dando uns 50 minutos. Não sei se tem mais alguma pergunta que você achou aqui, que eu tô baixando aqui as conversas, mas não... Acho que eu vou fazer aquela minha pergunta lá. Porque assim, eu vejo essa relação sobre o motorista com o Uber, e isso me fez pensar sobre, no caso do YouTube, porque o YouTube está oferecendo a plataforma deles, eles pagam uma parte do anúncio, uma parte dos anunciantes lá do dinheiro do marketing vai para o YouTube e outra parte para os YouTubers. E aí, nesse caso, também acho que daria para fazer uma comparação se há algum tipo de vínculo, né, do YouTuber com o YouTube.
Aí a gente tem que analisar, que nem eu falei no início, analisar o caso concreto para ver se a gente consegue encontrar aqueles requisitos da relação de emprego. Se existe a pessoalidade, se existe uma subordinação, se existe a não eventualidade, enfim, se existe a subordinação jurídica. Porque eles têm que seguir também um monte de regras. Só que eles também têm essa liberdade de se quer postar ali ou não os vídeos. Exatamente. Então, assim, eu posso considerar isso como uma relação de emprego? Ou não? Ou estaria no meio do caminho entre o autônomo e a relação de emprego? Ou é autônomo? Então, todas essas plataformas digitais, como eu falei, Airbnb, iFood, Uber, tem outras, enfim, você tem que tentar fazer esse link, se você consegue, porque o que a gente tem no ordenamento são os artigos 2º e 3º da CLT, que definem o que é um empregado e o que é um empregador. Eu consigo encaixar essas plataformas digitais nesses conceitos? Tem gente que consegue. Tem gente que não consegue. Eu não consigo. Eu, como juiz, agora falando, eu não consigo encaixar. Para mim, está numa zona intermediária entre o autônomo e o empregado. Mas tem gente que consegue ver. Eu tenho aqui 2 perguntas agora. Eu não sei se vai ter tempo de responder as 2. Eu vou pegar só uma. Será a última, da Raquel. O fato de o Uber poder expulsar o motorista seria um argumento válido para o lado que defende haver subordinação jurídica entre eles? Sim, é um dos argumentos que essa corrente que entende pelo vínculo de emprego do motorista com a Uber, um dos argumentos que utiliza é exatamente esse, de que o fato de que o motorista pode ser bloqueado, pode ser cancelado de uma forma unilateral, traria uma subordinação jurídica, estaria presente, então, o requisito da subordinação jurídica. Sim, um dos fundamentos para isso. Interessante. Provavelmente já deve ter sido usado em algum caso, né? Que deu favor à subordinação. Sim. As decisões que eu vi favoráveis ao vínculo era nesse sentido, de que havia essa subordinação por um dos fatos, seria por isso. E outros falam que o motorista acaba tendo que cumprir as regras da Uber, ele não tem nenhuma possibilidade de negociar aquelas regras, enfim, que haveria a subordinação também por isso. Caramba. Olha, então acho que eu vou encerrar a nossa conversa, porque vai dar o tempo aqui. Não quero parar a gente no meio, acho que tá uma conversa muito legal. Queria poder desenvolver mais. E por isso mesmo a gente convida você para próximas lives, pegar algum assunto bacana. Estou disponível, eu agradeço o convite. Tentei passar de uma forma muito rápida, quase que atropelando tudo, mas passar o maior número de informações para vocês e estou à disposição também. Se quiser mandar dúvidas, enfim, no meu direct, estou à disposição e também estou disponível aí para outras lives que vocês entenderem interessantes. Ok, então, combinado. Então, em nome do KS, nós agradecemos muito a sua presença. E aí, então, qualquer coisa, a gente também está pensando está fazendo agora essas lives semanais, e quem sabe a gente possa te chamar de novo. Então, tá certo. Eu agradeço muito aí a sua presença. Tá bom, e a todos também que estão aqui, eu agradeço muito a presença de vocês. Apareçam mais nas próximas lives, e a próxima também promete. Um abraço, doutora. Um abraço. Tchau, obrigada. A todos vocês que assistiram e até mais. Até.